Eu trouxe hoje o tema das fofocas do corpo. O que é o corpo, pessoal? Ele fofoca muito com a gente. Quem já tem acompanhado meus conteúdos mais recentes, tem percebido que eu falo muito que o corpo é a nossa maior sabedoria. Existe um sistema de controle de movimento, que é um sistema corpo, cabeça, mente e corpo, né? Por exemplo, eu quero pegar esse fone aqui, quero colocar ele no meu ouvido, quero fechar, quero colocar aqui. Então, motricidade, isso é movimento. Então, minha cabeça comanda. Daqui saiu o impulso elétrico que caminhou para esse movimento. Ótimo. Quando se fala do sentir, pessoal, não é a cabeça quem manda. E isso é uma surpresa até chocante, né? Quando se fala de sensações, o sentir, é o corpo que manda, não é a cabeça. Todos os traumas que você passou, poucos ou muitos, você sentiu pelo corpo. Foi o corpo que você sentiu e a partir desse corpo foi instalado uma memória também corporal ou não daquilo que você viveu. Então, se eu der um tapa na sua mão, olha, eu vou fechar os olhos. Fechei os olhos, alguém vem e dá um tapa na minha mão. Aí eu peço, o que eu fiz com você? Ah, você me deu um tapa, mas como é que você sabe? Você não viu. Então houve um tato. Um toque de tapa, você sentiu e a mente interpretou, mas não foi a mente que comandou, tá? Não foi a mente que comandou. Então, olha que espetáculo isso. Então, toda vez que fala em sensação, o nosso corpo é a nossa maior sabedoria. Beleza? E muitas vezes, quando a gente passa por alguns traumas e eu não consegui lutar, fugir nem negociar, o corpo guarda memórias. Olha que bacana. O corpo ele guarda memórias, chamadas de memórias procedurais, memórias implícitas ou memórias somáticas. É quando eu não consegui escapar de um estresse. E vamos diferenciar, galera, que isso é bem importante. Há uma diferença entre estresse e trauma, tá bom? Estresse não necessariamente é um trauma. Eu posso passar por um estresse, aumento de cortisol, adrenalina, eu posso fazer isso, mas não necessariamente eu tive um trauma, tá claro? O trauma ele se caracteriza quando eu tive um conjunto de fatores ali que envolveu o trauma. Eu não consegui negociar, não consegui lutar nem fugir, eu não tive amparo. Eu me senti sozinho, eu me senti desamparado. Aí sim, aí nós temos um trauma instalado. Então, toda vez que eu tento negociar, não dá certo, eu não consigo lutar, eu não consigo fugir, eu me sinto impotente, eu me sinto amarrado, desvalorizado, eu não tenho ação, eu não completo a ação que precisaria completar, então eu tenho um trauma instalado. O cara chega para te assaltar no caixa do banco. Ele tem uma arma muito grande. Você tenta negociar, cara, deixa disso, não é assalta não, não faz isso, não, eu vou te assaltar, eu vou te levar para o mato, eu vou te fazer isso, e revólver na cabeça, tal, ali você pensa, cara, eu tenho que tentar fugir, eu tenho que tentar lutar, eu tenho que tentar, mas você não pode fazer nada porque você está com uma arma sobre você a todo momento. Aí o cara te leva, pega os dinheiro, te leva para o mato, lá ameaça matar você, fica os dois conversando, matamos ou não matamos, e você completamente impotente, e aí ele vai embora. Então, note que nesse caso dramático, você não conseguiu completar uma ação. Olha, você não conseguiu negociar com o assaltante, você não conseguiu lutar e nem fugir, que é o que o seu sistema autônomo tinha preparado para te defender. O teu sistema autônomo está preparado para te defender nesses três aspectos. Negociar, quando não possível, lutar, fugir, quando não possível, lutar. Muito bem. Nesse caso do sequestro que eu mostrei, você não conseguiu fazer. Então, você não conseguiu completar uma ação. Então, ali tem um estresse e um trauma instalado. E sabe onde esse trauma se instala, pessoal? No seu corpo. Esse trauma vai instalar-se no seu corpo. A memória implícita, ou procedural, ou somática, fica ali no seu corpo. Você entende? Então, isso é muito forte. E isso caminha com você. Muitas vezes por resto da sua vida, enquanto você não toma consciência. E a partir do momento que você tem esse trauma, ou mais de um instalado, mas antes de eu falar, vamos voltar no sequestro. Imagina agora que em algum momento ali você conseguiu, era só um sequestrador, você conseguiu chutar o saco dele, não indico isso, hein, mas você conseguiu chutar o saco dele, ele agachou de dor, você deu um soco nele e fugiu. Olha a diferença agora, você tem o estresse, mas você não tem o trauma. Olha que espetacular isso. Você tem o estresse,
Subiu o seu cortisol, subiu sua adrenalina, as prostaglandinas, as histaminas da vida, beleza, mas você não tem trauma, porque o seu sistema autônomo conseguiu completar uma ação, que nesse caso foi lutar e fugir. É perigoso isso, eu não estou incentivando ninguém a reagir diante de assalto, mas é só para você ter uma ideia de como o corpo funciona. Diferente do primeiro caso, que você não pôde lutar, fazer nada, então instalou um trauma. Nesse segundo exemplo, você já chutou o cara, já deu um soco e já fugiu. Aí tem estresse, mas não tem trauma. Agora sim, voltando. Quando se tem o trauma instalado, ou seja, quando eu não consegui completar a ação, e esse exemplo do sequestro que eu dei, o primeiro, que você não teve ação nenhuma, tem mais um agravante, você estava completamente desamparado. Não tinha ninguém para te ajudar. Não tinha ninguém ali com você. Você estava totalmente em desamparo. Aí fecha a receita de bolo para você entrar numa traumatização. E aí o que significa? Seu corpo vai guardar essa memória em algum lugar. Que não é o caso da live de hoje, tá? No curso de reprogramação biológica eu explico certinho em cada local que o trauma se instala. Olha que legal? E o que fazer. Na minha formação completa de reprogramação biológica eu ensino isso, mas hoje não é o caso. Hoje é só mostrar para você que a memória do trauma implícita, que não foi resolvida pelo seu sistema nervoso autônomo, que você não teve o complemento da ação, ela vai ficar empregada no teu corpo. E aí o seu corpo vai contar uma fofoca. É aí que entra a fofoca. A partir desse momento que seu corpo vai guardando as memórias, seu corpo começa a fofocar. É uma dor no pescoço, ele começa a contar uma história. Nossa, cara, deixa eu alongar, que eu tô com meu ombro ruim. Deixa eu alongar. Nossa, tô com muita dor de garganta. Toda hora eu tô tendo cistite. Você não percebe, mas é o seu corpo fofocando. Sua diabetes, sua dor de cabeça. É seu corpo contando uma historinha para você que você não tem noção, que você não sabe o que aconteceu, porque não é a tua área. Aí você procura uma área de saúde, né? Por exemplo, uma medicina, que é muito bem-vinda, a gente adora, mas que eles não sabem interpretar, não é o papel deles interpretar a fofoca do seu corpo. Então a área médica vai fazer o quê? Aquilo que eles aprenderam, doença. Qual é a doença que você tem, qual é o anti-inflamatório, qual é o analgésico, qual é o relaxante muscular e por aí vai, né? Ou um antibiótico, tá legal? Mas a gente trabalha muito tempo, e quem foi meu aluno da reprogramação biológica sabe disso, que a gente trabalha para entender as fofocas do corpo cada vez mais. E de um ano para cá eu venho cada vez mais intenso para que você entenda o que o seu corpo está fofocando, que história ele está contando para você. Maurício, como é que você descobre a minha fofoca? Bom, a gente analisa o seu corpo, a sua postura na consulta, como o seu corpo fala, né? Tem um paciente, por exemplo, que eu peguei, sentou na minha frente e ele ficava assim, toda hora mexendo. Ele não parava com essa mão. Conversando comigo e essa mão para lá e para cá. Essa mão para lá e para cá. E mexia essa mão, só essa. Mexia para lá e para cá, e coçava, e mexia na orelha, e jogava o cabelo para trás, uma mão inquieta. Isso é uma fofoca. Mais tarde descobrimos que ele foi abusado sexualmente e conversando com ele, tirando isso dele, a vontade dele era ter dado um soco no agressor. E ele é destro, é essa mão que ele usa. E ele não conseguiu dar um soco. O que o corpo guardou de memória? Aquela linguagem da mão inquieta que não se resolve, que não completou uma ação. E esse é apenas um exemplo. Olha que lindo isso, pessoal. Olha que profundo. Então, acima de tudo, eu, Maurício, eu sou um terapeuta corporal. Tá? Eu trabalho com o corpo, com o entendimento, com a observação do corpo. Eu tenho uma observação minuciosa do corpo humano. Então é assim que a gente trabalha, é assim que eu tento trabalhar e atuar, tanto em consultas, que eu faço presencial ou online, como também ensino no curso profundo que eu tenho de reprogramação biológica. É uma formação, curso de formação que muda a sua vida, que pode te tornar terapeuta e qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser da área de saúde, tá bom? Qualquer pessoa, não tem técnica invasiva. Não tem técnica invasiva. Então, são essas fofocas que eu percebo no movimento, numa postura da pessoa, às vezes uma perna inquieta, uma perna que fica mexendo. Já viu pessoas que sentam e ficam mexendo a perna? Talvez quis fugir de alguma situação, quis escapar de uma agressão do pai. Eu tive um caso assim também.
certo? Eu tive um caso, a perna mexia, aí conversa, tira daqui, entrevista, tira daqui, um trauma muito forte, porque apanhava do pai, o pai espancava praticamente e a vontade dele era fugir. Normalmente aí vem uma liberação muito forte na consulta e vem os movimentos de cura. Então, estar atento à fofoca do seu corpo é fundamental. E muitas vezes você não foi treinado para isso, né? A gente não tem. A gente perde a conexão, a gente perdeu muita conexão da cabeça com o corpo. Eu digo que a gente parece aquele brinquedo de antigamente, que era um cavalinho. Lembra que tinha uma cabeça de cavalo, um cabo de vassoura e uma rodinha embaixo? Aquilo lá é nós, hoje. Não sei se vocês são desse tempo, né? Ou se é muito antigo esse brinquedo. Uma cabecinha de cavalo, a criança colocava entre as pernas e saía carregando um cabo de vassoura e uma rodinha. Esse é o ser humano. Nós temos uma cabeça e perdemos toda a conexão com o corpo. Então eu não sei interpretá-lo. Eu não sei saber os sinais que ele está dando. Tudo é doença. Tudo é doença, e vamos procurar doença, e vamos tratar a doença, e vamos tomar remédio, e vamos se dopar. Esse é o caminho, porque você perdeu conexão com o corpo. Por isso que eu sinto que uma live dessa cabe muito bem. Então, se você teve um trauma, que você viu alguma coisa, que você ouviu, que você cheirou, que foi tato, é tudo corpo. É tudo corpo. A mente interpretou. Então, o corpo é a nossa maior sabedoria. Então, a gente tem que aprender a interpretá-lo. E também, num processo de cura, a gente precisa saber a liberação que fazer. E hoje, infelizmente, não é nosso objetivo aqui ensinar como é que libera o corpo, né? Isso aí vai tempo, isso aí tem no curso de formação que eu dou. A ideia aqui é só mostrar para vocês a importância disso. Num processo terapêutico não se cuida só da cabeça. É muito importante a parte cognitiva, mas ela é 20%. O corpo precisa ser envolvido na integração, assimilação, processamento do trauma e na liberação do trauma. É muito importante que isso aconteça. Tá? Muito importante, muito lindo isso, e a gente tem que estar atento a isso. Então, essa é a fofoca. Será que você que está me assistindo está aprendendo como é que fofoca, como é que o corpo fofoca? Certo? O que o seu corpo está querendo dizer? Talvez você consiga sozinho, talvez você precise de ajuda, uma consulta, né, um curso de formação para expandir a sua mente. Então, tem muita coisa bacana aí que você pode procurar, porque você não está sozinho, você não está sozinha nesse mundo, tá? Então, é muito importante que você esteja atento. Outras formas que eu descubro a fofoca do corpo. Como é que eu descubro também a fofoca do corpo? Só pela aparência? Tem pacientes que não dá, porque ele fica mais quietinho, ele não tem um movimento significativo que conte uma história. Então a gente descobre a fofoca do corpo pela abertura de um campo. Uma técnica que eu criei, baseado no campo mórfico, eu desenvolvi ela, ensino ela no curso de reprogramação, para você aprender a abrir o campo do corpo da pessoa e descobrir a fofoca. Inclusive autores de trauma como Peter Levine, Stephen Porges, Bessel van der Kolk, eles falam que o corpo é o nosso subconsciente. Então, essa técnica que eu desenvolvi, baseado no campo mórfico, ela ensina você a fazer a leitura do corpo, dessa linguagem do corpo. Olha que bonito. É uma técnica feita muito bonita e aí você pode também descobrir a fofoca. E também ensino no curso de reprogramação, a outra forma das fofocas do corpo é tocando a pele. Existe uma técnica desenvolvida por um americano chamado George Goodhart. O George, o que ele fez? Ele descobriu que o corpo fala. Então, através de testes musculares ou teciduais, eu consigo tirar do teu corpo qual é a sua fofoca. O que é que está acontecendo com o seu corpo. E você vê, pessoal, toda hora eu falando corpo, corpo, corpo. É o corpo, galera. É o corpo, é sua maior sabedoria. Sempre foi o corpo. Mas a gente desconectou, virou aquele cavalinho de cabeça, pau e rodinha, a gente desconectou e tudo a gente acha que é conversa. Tudo a gente acha que é a cabeça. Tudo é cabeça, tudo é conversar, tudo é cabeça. Tá, é verdade que tem uma parte cognitiva importante, mas não é só a cabeça é 20%. E eu posso provar isso através da neurociência. Em 2014, o intestino, não sei se você sabia disso, o intestino foi considerado o segundo cérebro. Sabe por quê? Porque os neurocientistas descobriram a comunicação do intestino com a cabeça e vice-versa, com o cérebro, intestino-cérebro, chamado de comunicação neuroentérica. Entérica vem de intestino.
através do nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, o nervo mais importante do sistema parasimpático, para toda a nossa cura, beleza? E eles, sabe o que eles descobriram? Que a cabeça conversa 20% com o intestino. E o intestino fala 80% com a cabeça. Você tem ideia? As informações que vão do seu intestino para o teu encéfalo é muito maior do que as informações que a sua cabeça manda para o seu intestino. Cara, isso é lindo. Corpo. Onde está o intestino? No corpo. Então, se você foi abusado, se você sofreu violência, se você foi ofendido, por onde você sentiu essas coisas? Pelas entradas sensoriais suas, pelos órgãos dos sentidos, ouvido, corpo, tato, pele, olhos, nariz. Então, é isso. Esse é o objetivo, esse é o topo do processo. E aí, descobrir as fofocas do corpo é uma missão que caberia a todos nós. Não é só a obrigação de gente da área de saúde. Cara, quem mora no seu corpo é você. Você é dono do seu corpo. Você vai ficar terceirizando para os outros? Você que tem que se autoconhecer. Ah, mas minha área é arquitetura. Beleza, parabéns. Mas antes de ser arquiteta, você tem um corpo. Você tem uma emoção, você tem um sentimento, você tem você. Você tem o seu eu interno, o seu eu superior. Você tem a sua criança mal resolvida interna. Então não adianta ser só arquiteta. Tem que ser duas coisas. Tem que conhecer sobre você e ser arquiteta. É isso que a gente preconiza. A gente precisa se conhecer, galera. Você não sabe a fofoca do teu corpo. Aí você fica terceirizando para pessoas que sabem menos que você e enfiando em remédio, em coisas que não faz sentido para a tua vida e te detonando. Para você pensar nisso como é lógico. Isso é extremamente lógico. Então, a frase do dia hoje é: conheça-te a ti mesmo. Aliás, essa frase é de quem? É do nosso Jesus, do nosso querido Jesus. Um grande, acima de tudo, poeta, né? Além de tudo que foi, certo? Então, assim, um exemplo de vida, um ser iluminado que trouxe tanta coisa bonita para nós e ainda ensinou com parábolas, com frases: conheça-te a ti mesmo. A gente não se conhece. Para de ser o cabinho de vassoura. Vamos prestar atenção no teu corpo. Se tem algum sintoma, está falando comigo, cara, tem uma dor de cabeça, tem um negócio, cara, eu preciso tentar entender o que meu corpo está querendo falar. E se for preciso, busque ajuda para isso. Claro, você não está sozinho. Busque uma terapia, pode ser comigo, eu vou ficar muito honrado, mas se não for também, pode ser com outra pessoa, desde que trabalhe corpo. Procure terapeuta que trabalhe os dois, trabalhe a mente e o corpo, não fica só na cabeça. Ou então você procura dois. Procura um profissional que trabalha a cabeça e outro que trabalha o corpo, se o mesmo não sabe fazer as duas coisas. Tá bom? Então, é uma dica que eu dou. Conheça a ti mesmo, principalmente o seu corpo. Começa a ficar curioso. Sabia que a curiosidade, galera, é a porta do conhecimento? A gente se abre ao conhecimento através da curiosidade. Então, sejam curiosos. Sejam curiosos, estejam curiosos. Cara, o que esse sintoma está querendo dizer? Saiam do campo só doença. Tudo é doença, tudo é doença, tudo é doença. A gente herdou isso dos nossos avós, da nossa cultura. Mas quase tudo não é doença, pessoal. Começa sempre com uma manifestação que você não entendeu. Começa com uma manifestação que você não entendeu. Então, é muito importante que você entenda esse processo, esteja cada vez mais conectado com o seu corpo, estado de presença, conectado com o seu corpo, e aí você vai evoluir absurdamente. Tá ok? Então, essa é a grande moral de hoje. Nós estamos aí a 18, quase 19 minutos de live. E como eu falei para vocês, a live está ficando mais curta, menos enjoativa e direto ao ponto, para não cansar vocês, não atrapalhar vocês dos seus afazeres. Essa live não fica salva aqui, ela vai para o meu YouTube, tá bom? Então, daqui 1 dia, 2 dias, essa live vai estar lá. Aproveita, me segue, galera, me segue, por favor, vai lá no meu YouTube, visita lá, me segue, indica para quem você gosta, a live vai estar salva lá, muito bonitinha, muito explicativa, como foi esse momento agora, tá legal? Eu espero que você tenha gostado, um beijo para vocês. Nós, como diz meu amigo Murilo Cardoso, estamos no umbigo da semana, espero que vocês tenham um bom resto de semana, um bom descanso hoje e um bom resto de semana para excelentes suas falas. Obrigado, Fran. Obrigado. Que sirva de inspiração. O objetivo meu é inspirar, é só isso. Eu não sou dono da verdade, mas me considero um grande estudioso.
Então, é isso que eu tento passar para vocês, que sirva de motivação para que você possa acordar, porque nós estamos dormindo ainda, muita gente está dormindo, então precisamos acordar para fazer esse reencontro do nosso corpo com a nossa mente. E a gente poder fazer essa conexão tão lindíssima através do sentir. Quando eu me traumatizei, eu senti, e a cura tem que vir com o sentir. Tá bom? Amo sua fala, Lins. Obrigado, querida. Obrigado. Eu espero que... Fico feliz que toca aí teu coração e tua alma. 20 minutos, galera. Beijo pra vocês. Semana que vem tem mais, tá? Fiquem atentos que eu tô sempre abrindo uma live nesse esquema, rapidinho, mas muito produtivo, eu acredito, por semana. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Bom resto de semana. E excelente final de semana que se aproxima. Um beijo. Fui. Se cuidem.